estava dizendo que hoje nós estamos vivendo a maior farra fiscal desde Fernando Henrique, que foi o governo fiscalmente mais irresponsável que eu conheci na vida. Os números estão aqui à sua disposição, mas esse ano o déficit nominal será de 450 bilhões de reais e o déficit primário, o maior da história brasileira, sem segundo lugar, 200 quase bilhões de reais. Exatamente. Tudo para juro de dívida. A Receita Pública despencando, 14 estados quebrados, entre eles Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, 3 estados centrais da Federação Brasileira. Já em calamidade. Isso, veja, e liquidez, e não vai escapar ninguém. Claro. E isto é o maior colapso fiscal da história. E sabe o que é que estão semeando? Uma crise no setor financeiro. A elite é tão estúpida, egoísta e curto-prazista que está dando um tiro no pé. Você vai ver, a partir do que eu estou lhe dizendo, como o Banco Central vai cair em si e vai começar a correr com a queda na taxa de juros. Porque hoje a quantidade de crédito de recuperação duvidosa é o maior da história, a inadimplência é a maior da história, a quantidade de recuperação judicial, as antigas falências e concordados, o maior da história, 12 milhões de desempregados, vamos a 15 milhões no ano que vem. Vamos ver o que acontece. Há risco dessa pinguela cair por uma convulsão social? Não, enfim. Ele pode correr com a cela, já revelou-se, como a gente também, quem conhece sabe, é um frouxo, é um covarde, assim, como todo traíra, é um covarde. O cara fica calculando se vai levar vaia e não vai para as coisas. Enfim, é um frouxo, recua, extingue ministério, a negada faz um protestozinho, ele recua, não tem concepção e é um oportunista, é um usurpador miudíssimo. O Brasil não merecia. Ou pode correr com a cela, ou talvez o TSE, como um fusível da plutocracia, dado que ele não está entregando. Correr com a cela é renunciar? Correr com a cela é pular fora. Né? Tem uma expressão mais chula que eu agora não falo mais. Não, então, o que tem aí, o fusível, é uma anulação da chapa pelo TSE, que está como espada de Damocles, obrigando o Temer a correr com a agenda plutocrata, entregar o petróleo, já foi feito. Isso. Inclusive, na mesma calada da noite, aproveitando o choque da tragédia que aconteceu com nossa Chapecoense, ele sancionou naquela mesma noite, né, a entrega do pré-sal aos estrangeiros, o que é um dos grandes crimes que esse canalha vai responder perante a história. Né? Não há outra palavra para definir como eu conheço esse cidadão e a sua banda. Padilha, Gedel, Moreira Franco, tudo isso é quadrilha. Quadrilha, não tem outro nome. O Brasil é governado por uma quadrilha? Uma quadrilha, sem dúvida nenhuma. Está dito isso desde sempre. E você vai ver cair de um por um. Nesse momento, o Padilha... Já foi o Gedel. O Padilha, nesse momento, está com os bens bloqueados. Isto é a República Brasileira. No governo Fernando Henrique, ele era chamado em Brasília por Eliseu Quadrilha, porque ministro dos Transportes pagava o mensalão do PMDB dali de dentro, do governo Fernando Henrique. A minha tragédia estar olhando essas coisas todas há muitos anos e conhecer essa gente inteira. E eles estão querendo agora, por causa da elite, está exigindo, eleger alguém que seja mais respeitado pela imprensa. Não é questão de ser respeitável, é respeitado pela imprensa. E os dois nomes que eles estão cogitando abertamente em Brasília, chama-se Nelson Jobim, se o PMDB tiver a força, ou Fernando Henrique Cardoso, se o PSDB tiver a força. É golpe, é selva, é barbárie. Porque um cara que pensa o que eu penso, fala o que eu falo, né? Tem os confrontos que eu tenho, vai sofrer o pão que o diabo amassou para atravessar. Por exemplo, uma promessa solene. Se eu for presidente da República, eu tomo de volta a internacionalização do petróleo que acontecer daqui até lá. Ou seja, o senhor faz o que Pedro Parente está fazendo. Farei claramente e concito os meus ilustres pares de disputa a afirmarem o mesmo. Por quê? Porque o Brasil hoje é mais do que autossuficiente em petróleo, nós não temos nenhuma necessidade de acelerar investimento. O petróleo hoje está num preço muito barato, não há nenhuma necessidade da gente, por renda, acelerar investimento. E isto é um ativo que pertence aos filhos dos brasileiros, aos netos dos brasileiros. E não há razão nenhuma para você internacionalizar. Estes canalhas, me perdoe, eu não consigo achar outro termo mais moderado, esses canalhas entregaram o campo de Carcará, a uma que pertence ao povo brasileiro, a uma estatal que pertence ao povo da Noruega, e o barril de petróleo já oficialmente cubado, oficializado nas reservas dele, permite-me afirmar que eles entregaram um barril de petróleo por $1,35. O barril. O barril que hoje está a $55? $1,35, mais barato do que uma lata de Coca-Cola. Alienando o futuro dos nossos filhos, que não há outra alternativa de financiar no futuro. Olha a política de preços que esses canalhas estão praticando. Sabe quanto é que a Petrobras cobra do brasileiro
no mercado doméstico, um barril de petróleo, hoje, 98 dólares. É o preço de mercado, é lógico. Não, o preço do mercado. É verdade, é muito mais do que o preço do mercado. Muito mais do que o preço do mercado. Então nós estamos fazendo o seguinte grande negócio que esta gente está fazendo. Nós entregamos o barril de petróleo de graça para a Noruega. De graça para a Noruega. E exportamos a 45, 50, 51 e cobramos do brasileiro médio 98 e agora uma variável econômica relevante, porque tem impacto inflacionário, que na formação de planejamento de todas as empresas, subindo e descendo por dia. Eu estou só lhe dizendo que um tipo de candidato como eu, que sabe o que está falando, e que fala o que pensa, vai enfrentar restrições. E não são restrições leais, não são uma confrontação leal. Percebe? De mim, por exemplo, não se acusa nada no campo moral. Mas é que eu sou destemperado, é que eu sou pavio curto. Por quê? Porque se sataniza o carteiro, para que as pessoas não leiam a carta, né? Porque, em nome da minha convicção com o Brasil, da minha preocupação com esse estado de anarquia, eu me sinto obrigado a não homenagear mais nem as amizades que eu tenho, mas essa é um nada. Agora hoje você deixa bilhões de reais serem entregues para meia dúzia de barões na especulação financeira e vai cortar a previdência social de um velhinho do interior do Nordeste, de um velhinho do interior do Pará, de um velhinho do interior nas minas de carvão de Santa Catarina. Enfim, isso é desumano, é cruel, é criminoso o que está acontecendo. Então, perdão, caiu aí, então eu estava dizendo. Então nós precisamos de uma reforma da Previdência, não por emergência de déficit. E como é que o governo tem a coragem e o despudor de dizer que tem déficit? Repare, quando foram criados esses mecanismos para financiar a Previdência, de novo, por trás da porta, criaram um negócio chamado DRU, Desvinculação de Receita da União, que tira 30% dessas receitas criadas pelo Parlamento ou pelo Executivo para financiar a Previdência, para botar no saco sem fundo da agiotagem, olha onde nós estamos de novo, dos juros altos. Então, com essa DRU, a Previdência apresenta um buraco imenso. Só que o problema não é dela, é do buraco dos juros. O país tem como objetivo estratégico superar a pobreza e a desigualdade. Bota isso aqui. Qual é a tática para isso? O Brasil tem que tomar a decisão de crescer a economia. Aí você deve estranhar, mas isso não é uma decisão? Não. Hoje, crescer, ter emprego, salário no Brasil é um efeito colateral que acontece ou não acontece da manipulação de 3 ferramentas que nos foram vendidas como ciência boa e que são ideologia ruim. Meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Evidentemente que a satanização já vem assim, como se eu estivesse aqui a advogar que o método de meta de inflação que eu condeno seja uma frouxidão com controle inflacionário. Não me confunda. Eu fui ministro da Fazenda, entreguei com inflação zero, tendo recebido com 3% de inflação no mês. Entreguei com zero. Não tenho compromisso, no plano real. Segundo, sanidade fiscal é bom e o mundo progressista deve gostar. Por quê? Porque o Estado só é poderoso na proporção do excedente de poupança que ele tem para financiar uma intervenção no enfrentamento da doença, no enfrentamento da violência, no enfrentamento da deseducação, na resolução das infraestruturas que superam os desequilíbrios regionais do nosso desenvolvimento, a produtividade sistêmica, a competitividade da nossa economia. Portanto, sanidade fiscal é bom e tem que ser perseguida. Eu sou virgem em déficit, ministro, governador, prefeito, nunca pratiquei um dia sequer, mas a forma de apuração hoje é imbecil, é estúpida. E por fim, câmbio flutuante. Nenhuma nação séria do mundo pratica uma taxa de câmbio hostil ao seu produtor e estimuladora do seu consumismo suntuário. A taxa de câmbio da China, da Coreia do Sul e do Japão é pelo oposto. O objetivo principal é a produção. É produzir, é estimular a produção e dissuadir, né, o consumo suntuário, o consumo de luxo, ou pelo menos tributá-lo de forma mais progressiva no Brasil. E isto, para mim, está bem pensado. Em seguida, como nós vamos crescer? Estabelecendo um grande entendimento em quem trabalha e produz. E o caminho é a reindustrialização do país, interromper a desindustrialização e retomar a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento, cuja tarefa seja acelerar o desenvolvimento industrial. Já não será mais possível ao modo da década de 50, pelo componente tecnológico, pelo componente de financiamento, etc. Porém, aonde o Brasil já está gastando dinheiro, tem oportunidades monstruosas, se o governo tiver compromisso com isso, para você enriquecer o país com certa velocidade. Sem milagres, mas assim. Petróleo e gás. Nós hoje temos 25 bilhões de dólares de déficit na conta de petróleo e gás, sendo uma das nações produtoras do mundo. Com as maiores reservas de petróleo. Que estão sendo com as maiores aí que estão sendo entregues. Então mas aqui, o enriquecedor
Não é só o refino para substituir importação, que nós estamos burramente vendendo petróleo barato, bruto, e comprando derivado de petróleo com dólar que a gente não tem, caro. Por isso a nossa gasolina agora com esse idiota aí, não é idiota não, entreguista, agora vai ser sensível à taxa de câmbio também, quando é 100% produzida o petróleo no Brasil e a gasolina que vem de fora. Portanto, tem um componente de câmbio aí. Né? Então você tem aqui a possibilidade de novos materiais, de polímeros, toda uma petroquímica, e com verticalização de conteúdo brasileiro na ciência e tecnologia que eles querem revogar, uma série de coisas que tem aplicações em outros caminhos. Aqui o primeiro bloco. O segundo bloco, complexo industrial da saúde. O Brasil, o Estado Nacional Brasileiro, gasta 17 bilhões de dólares por ano importando fármacos, próteses, cama de hospital, coisas que com engenharia reversa, patente vencida que já tem, você pode produzir em qualquer lugar do país, gastando menos e gerando oportunidade de trabalho, emprego, empreendimento para milhões de garotos jovens que estão aí nas nossas universidades e que estão vendo o futuro com grande ansiedade e medo. Depois o complexo industrial da defesa. É inacreditável, o Brasil processa suas comunicações militares por satélites norte-americanos. É inacreditável, se você tem, e você já gasta uma fábula com isso. Esse é o princípio agora para dizer de onde é que vem o dinheiro. E o quarto e último bloco, flagrante para mim, que conheço o Brasil, é o complexo industrial do agronegócio. 40% dos insumos da produção brasileira são importados ou insensíveis a câmbio porque empresas estrangeiras postas aqui. Não há um brasileiro fazendo fertilizante, um brasileiro fazendo agrotóxicos, um brasileiro fazendo implemento agrícola. O que é que nos impede de fazer isso? Claro. Isso aqui é um pouco o começo da conversa, né? E você, para reverter expectativas, você vai ter também que ter um programa de consolidação de passivos da empresa nacional brasileira. Por quê? Porque hoje um dos fatores que impedem o Brasil de crescer historicamente, mas agravado de forma dramática e final, é o passivo estrangulado das 300 empresas brasileiras de capital nacional. Brutalmente endividadas. Brutalmente endividadas, sem nenhuma capacidade. No último trimestre, nenhuma gerou caixa para pagar o que deve. A minha vida não é fácil.